Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus queridos, eu ainda estou dentro do estudo, tá? Capacitação ministerial. Este vídeo vai ser o quarto vídeo. Eu já gravei 3 vídeos, né? Postei 3 vídeos, tanto no Face quanto no YouTube, sobre este assunto. Capacitação ministerial, né? Para obreiros, líderes, pastores, enfim. E no último dia 24 do mês 11, a gente estudou lá na igreja e eu passei, né, o conteúdo para esse dia 24. Gravei a primeira parte no meu celular, o meu celular acabou a bateria, né? Acabou a bateria na primeira parte antes do intervalo. Eu não consegui, como é que se diz? Faltou aqui 5 ou 10 minutos para finalizar, na verdade, a primeira parte, mas então eu deixei daquela forma, né? E a segunda parte, eu peguei o celular da minha esposa, gravei o celular da minha esposa, mas o áudio não ficou bom e também não ficou completo, porque o celular dela também estava com a memória cheia, não suportou, né, a segunda parte inteira, e ficou faltando um pedaço. Então eu estou regravando, né, a segunda parte do estudo do dia 24, na última terça-feira, mês 11, para poder estar postando aí para vocês, tá? Para estar acompanhando os estudos aí, tá certo? Eu não quis que ficasse faltando um pedaço. De repente, no futuro, alguém queira fazer este estudo sequencial, né? A pessoa pode fazer sem estar faltando um pedaço, tá certo? Então, na parte primeira, a gente falou das 7 realidades que todo líder, né, que está numa liderança dentro da obra do Senhor, existem 7 realidades. Essas 7 realidades, essa pessoa precisa aprender e aplicá-las em sua vida, né? Que é muito importante, né? É muito importante. Deus age através dessas 7 realidades por toda a Bíblia, né? Todos os seus servos utilizaram desta maneira, né? Tá certo? São 7 realidades na parte anterior. É a parte número 3, para quem quiser assistir, tá? É muito importante mesmo. E hoje, dentro dessas 7 realidades, na verdade, a gente vai trabalhar a parte que fala de confiança em Deus, né? Ou de uma vida centrada em Deus, ou uma vida centrada no homem. A vida centrada no eu e a vida centrada em Deus, né? Então essa parte vai falar da confiança. E o texto que a gente vai usar é o Salmo de número 20, versículo número 7, né? Que diz assim, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós que servimos ao Senhor, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tá certo? Então esse é um verso para estar trabalhando a ideia aí, né, no caso, na nossa vida, a confiança em Deus, tá? Ou recentralizando, né, reorganizando a nossa vida, no sentido de centralizando a nossa fé em Deus. Então vamos lá. Uma vida centrada em Deus, quem quiser conhecer e fazer a sua vontade, é preciso negar-se a si mesmo e ter uma vida centrada em Deus. Então vamos lá, algumas evidências de uma pessoa que tem a vida centrada no eu, tá? Vida centrada no eu. Orgulho de si mesmo e de suas realizações. Autoconfiança. A pessoa tem independência de si mesmo e de suas habilidades. A afirmação do eu. Essa pessoa procura conformar-se aos padrões do mundo e aos seus caminhos. Vê as circunstâncias de uma perspectiva humana. E é uma vida ordinária e uma vida egoísta, tá certo? Agora, uma vida centrada em Deus. A pessoa tem confiança em Deus, a pessoa tem dependência de Deus e da sua capacidade de provisão, vida orientada para Deus e sua atuação, humildade perante Deus, a negação do eu, busca primeiro o reino e a sua justiça, busca conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias. É uma vida santa e é uma vida centrada em Deus. Tá certo? O Senhor Deus não pede para que as pessoas, né, imaginem algo que elas vão fazer para Ele. Ele não pede isso, né? A gente não vê isso nas Escrituras, né? Os servos deles ou as servas observando ou pensando: o que será que eu poderia fazer para o Senhor? O que eu posso fazer para o Senhor, né? Então isso, a gente não vai encontrar este padrão, né? Sempre é Deus quem toma a iniciativa, né? É Ele que vai até o homem, né? Busca o relacionamento com o homem e já apresenta o seu propósito, seu plano pronto, o que Ele quer fazer, né? E aí Ele faz o convite para o indivíduo para executar o seu plano.
No caso aqui vamos tratar de 4 pontos. Deus estava prestes a destruir o mundo quando este apareceu a Noé, né? Ele ia destruir o mundo, né? Esse trecho está em Gênesis 6, dos 5 ao 13. O Senhor Deus iria destruir o mundo. Por isso ele apareceu a Noé e anunciou a destruição, né? Tá certo? Mandou ele fazer a arca, preparado certinho, que ele iria salvar a família de Noé e os animais, né? No caso, alguns animais. Segundo ponto, né? O que Deus estava prestes a fazer a Sodoma e Gomorra quando este veio a Abraão, né? Então, você veja que ele já tinha algo pronto. Quando ele aparece para um homem, para uma mulher, ele já vem com um negócio pronto, o que ele vai fazer, né? Seus propósitos prontos. No caso de Abraão está em Gênesis 18, do verso 16 ao 18. Tá? Terceiro ponto, né? O que Deus estava prestes a fazer quando este veio até Gideão. Gideão está em Juízes 6, do 11 ao 16, né? O Senhor Deus estava prestes a livrar Israel da opressão midianita, tá? Por isso que apareceu aí a Gideão, porque ele ia fazer algo, ele estava prestes a fazer. E um quarto ponto, tem mais, tá? Só peguei 4 só para dar um exemplo aqui, né? Quando o Senhor Deus tem algo a fazer, ele vem até seu servo. No caso, o que Deus estava prestes a fazer quando de repente ele cercou Saulo de Tarso, ou Paulo, lá no caminho de Damasco, né? O que ele estava prestes a fazer quando este apareceu para Paulo? Ele estava prestes a levar o evangelho até os gentios, né? Isto é, para nós. Então ele cercou Paulo lá no caso, né? No caminho para Damasco. E esse texto, né? Este momento está em Atos 9, do 1 até o 16, né? Para você dar uma olhada lá. Deus aparece para Saulo e já apresenta. Eu quero que você leve meu nome adiante, né? Para os gentios, bem como para toda a casa de Israel, né? Ou para os filhos de Israel. Então, o que eu quis dizer com esses 4 pontos? Qual foi o fator mais importante neste momento? Foi o que eles queriam fazer para Deus ou o que Deus queria fazer para a nação? Consegue compreender que existe uma diferença? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou qual é a vontade de Deus? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, no caso, o que aconteceu com Moisés. Qual era a vontade de Deus, no caso, o fator mais importante? Qual era a vontade de Deus para Moisés? Ou melhor, o que era mais importante? A vontade do Senhor Deus para Moisés? Ou a vontade do Senhor Deus em tirar as 12 tribos de Israel de dentro do Egito e levá-los para Canaã? Qual é o fator mais importante? É óbvio que a obra dele, né? No caso, os israelitas, né? O fator mais importante é o que Deus vai fazer. O que está no coração dele, o que está na mente dele. Para executar isso é o fator mais importante. Por isso a gente precisa saber o que ele está prestes a fazer para poder nos ajuntarmos a ele e executar a obra dele, né? De acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa imaginação, pensamento ou qualquer outra coisa que venha do homem. Amém? Vamos para mais uma parte aqui. Não podemos sentar e imaginar o que devemos fazer para Deus e depois chamar Ele para nos ajudar a realizar aquilo que nós mesmos nos propusemos a fazer, né? Então o que acontece? O exemplo da Bíblia, né, é que nós devemos nos submeter a Deus e esperar por Ele para ver o que Ele quer que nós façamos, né? O observemos de onde é que Ele está trabalhando e ajuntemos a Ele, né? Nos ajuntamos a Ele, né? Para executar a obra dele, né? Então nós temos que submeter, esperar, observar e nos ajuntar a Ele, tá certo? Um outro paralelo aqui para a gente dar uma meditada, uma reflexão. Os planos de Deus versus nossos planos. Compreender aquilo que Deus vai realizar no lugar onde eu estou é mais importante do que aquilo que eu pretendo fazer ou que eu desejo fazer para Deus onde eu estou. Percebe? Compreender aquilo que Deus vai fazer aonde eu estou é muito mais importante, 100%, né? Infinitamente muito mais importante entender o que Ele vai fazer onde eu estou do que eu quero fazer, do que eu imaginei fazer para Ele, tá? Porque as pessoas, né, querem fazer para Deus, querem trabalhar, querem executar, né? Mas querem executar do jeito do homem, né? Aí eu vou fazer um evangelismo.
eu vou fazer um projeto, eu quero desenrolar um projeto aqui, né? Imagina, sonha e tal, detalha, faz o projeto, né? Nasce no coração do homem o projeto, e aí depois que ele chama Deus para vir ajudar ele. Sendo que a Bíblia está mostrando o quê? Deus vem com o projeto pronto e chama o homem, e aí o homem se envolve a ele. Ah, mas quando é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o projeto de Deus, o que ele vai fazer? Por isso que é importante estar num relacionamento com ele, seguindo ele um dia de cada vez. Assim você não vai ficar perdido no meio do tempo. Sempre você vai ter algo a fazer, né? E como que eu vou receber o convite, né? No caso, a gente já falou isso nas partes anteriores, né? Mas a gente vai falar no futuro também de maneira mais detalhada, né? Para que você possa entender. É preciso saber onde ele está trabalhando, né? E quando ele mostra para você o que ele está fazendo e onde ele está fazendo, esta revelação e essa mostra que ele está dando é um convite. É lá que você deve estar, não é? Porque Jesus fala, se alguém quiser me seguir, vem e me siga, né? Porque aonde eu estiver, ali estará o meu servo. E Deus o honrará, né? Tá certo? Vamos lá. Agora, será que Moisés cometeu algum tipo de erro desta forma? No caso, quando Deus vem para trazer um projeto para o homem, para o homem ajudar ele na sua obra. Será que Moisés cometeu esse tipo de erro? Sim, com certeza, né? Veja bem, ao tentar resolver na força do seu próprio braço, né? Ou fazer justiça com as próprias mãos, né? Tentando tirar a carga egípcia sobre os hebreus, né? Sobre um hebreu que estava apanhando no caso, né? O que aconteceu? Moisés, né? Isso custou para Moisés, né? 40 anos no deserto, né? Reorientando sua vida com Deus e cuidando de ovelhas, né? Com seu sogro Jetro lá. Todo aquele episódio que aconteceu na vida de Moisés por 40 anos no deserto. Mas o que a Bíblia mostra para nós na vida de Moisés? Desde o início, né? Deus já estava trabalhando na vida dele, desde o comecinho, né? Desde lá de quando ele nasce, a mãe coloca, a senhora Joquebede, ela vai colocar ele no rio, o cesto, né? Ou seja, Deus já estava trabalhando ele. Colocou ele lá no palácio, né? Ele cresceu, né? Pegou a faculdade do Egito ali, né? Deus preparou ele para governar a nação israelita, né? Então, Deus está trabalhando no caráter de Moisés, né? Só que quando ele descobriu que era hebreu, já homem formado, ele falou, bom, já tenho faculdade, já sei fazer, já sei fazer aquilo. Né? O Provérbios vai falar, né? Confie em Deus, né? E não se estribes no seu próprio entendimento, né? Mas vamos confiar em Deus, né? É o texto que eu usei ainda lá, né? Salmo 20, versículo número 7, né? Uns confiam em carros e outro em cavalos, né? Isto é, se confia em carro porque confia na força. Porque quem fez o carro foi o homem. E se confia em cavalos, muito menos, né? Cavalo tem força? Tem. Só que o cavalo não tem entendimento, né? O cavalo é cego. O cavalo é burro, né? Burro não sabe a força que tem. Então, uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós, que tememos a Deus, né? Faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Como que a gente vai fazer menção do nome dele? Sendo servo dele e obediente a ele, né? Executando aquilo que ele manda fazer, né? Não o que nós queremos. Então Moisés comete esse deslize, e isso custou caro para ele, né? 40 anos no deserto. Êxodo 2, do 11 ao 15, tá essa parte aí. Então, quando Deus esteve no comando de Israel, no sentido de liderar e tirar eles do Egito, o Senhor Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, né? A palavra fala que nenhuma unha, né? Nenhum fio de cabelo foi tocado dos israelitas, né? Nenhum cão rosnou, mostrando aí o cuidado de Deus quando estes estão na obediência dele, né? E ao sair do Egito, ainda eles despojaram o Egito. As pessoas olhavam e falavam assim, leva ouro, leva prata, leva isso, leva aquilo outro, né? Expulsando ele, mas dando despojo para eles. Agora nós, na nossa igreja, onde nós estamos servindo a Deus, né? Tem acontecido prejuízos na minha vida, na sua vida, no seu ministério? Porque quando Deus está na liderança, não tem prejuízos, né? Não tem deslize, né? Não tem... o homem erra sempre tem erro. Mas o que eu quero dizer no sentido da liderança da igreja. Na sua igreja acontece questões de levar prejuízo? Quantas almas são salvas, né? Quantas pessoas chegam aos pés de Jesus e quantas saem, né? Hoje, no geral, as igrejas estão assim, né? Entra 20 e sai 30 na porta do fundo. Por quê? Porque o evangelho hoje, né, tá
tá contaminado, né? As pessoas, né? Você pensa que Deus está salvando, não, mas se diz, as pessoas estão sendo convencidas, né? E detalhe, né? É um crente sai de uma igreja e vai para outra igreja, né? Você não vê uma alma sendo convertida, um novo convertido chegando na igreja. Você pensa que é um novo convertido, daí a pouco você vai conversar, eu era da outra igreja. Já fui diácono, já fui obreiro, já fui obreira, já cantei, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Então é um monte de crente que está rodando, como o israelita ficou 40 anos no deserto rodando, assim como Moisés ficou 40 anos lá, né, reorientando a sua vida. E assim a igreja, nos dias de hoje, né, está rodando no deserto espiritual, né? Está ali, rodando, por quê? Porque está patinando, né? Ou seja, a liderança que era para estar não está sendo exercida. A liderança do Senhor Deus, né? O homem não permite que o Espírito Santo conduza a igreja. O Espírito Santo é quem conduz o pecador, né, para a igreja. Mas o homem tomou a frente e não permite isso. Então a gente vê essa questão aí. Infelizmente, inclusive, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que eu a encherei. Mas o meu povo não ouviu minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei à obstinação de seus corações, para que andassem em seus próprios conselhos. Salmo 81, 10, 11 e 12. Então percebe-se que aqui esse salmo, o salmista está falando, né? Que o Senhor Deus, né? Falava com as 10 tribos, 12 tribos, né? Abra bem a tua boca que eu vou encher. Isto é, eu quero que vocês sejam cabeça e não cauda. Porém, Israel não ouviu minha voz e Israel não me quis. Assim acontece no meio do povo de Deus hoje, né? O Senhor Deus colocou a igreja para servir de exemplo para o mundo, mas o que aconteceu? O mundo é o exemplo dentro da igreja, né? O mundo entrou dentro da igreja, né? Então a igreja que está seguindo o mundo, em vez de o mundo estar seguindo a igreja, né? Inverteu a situação. E Deus está dizendo, né? Abre a tua boca que eu vou encher. Isto é, se você abrir a tua boca e eu encher, você vai liderar, né? Você vai estar por cima. Você vai estar ditando as ordens, né? Através do Senhor Deus. Mas a igreja não quis. Assim como Israel não quis, a igreja, no geral, eu falo isso, não quer também, né? E a sequência dos verso 13, 14 e 15, aí Deus fala ainda, né? Continua dizendo, né? Se por acaso, oxalá, né? Se eles tivessem me dado ouvidos, me ouvido, e permitisse que eu os guiasse, eu tirava todos os inimigos da sua frente, eu mandava tudo quanto é tipo de despojo, eu dava libertação, eu fazia sinais e prodígio. Você vê que coisa linda que ele tinha no coração para fazer com Israel. E com certeza hoje, né? Ele deve ter coisas grandes para a sua igreja. Mas a igreja não quer, né? Ela quer andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios conselhos, né? Isto é, o homem, né? Conduzindo os cultos, ao invés de deixar que o Senhor Deus tome a liderança por meio do Espírito Santo, né? Colocar o Espírito Santo no cabresto, né? Coloca a hora para começar, é hora de louvor, é hora disso, é hora daquilo outro, e sempre tendo hora. E não deixa o Espírito Santo agir da maneira que precisa, que ele quer agir, né? Então o Espírito Santo está num cabresto. É o homem que está conduzindo, né? Eu que mando, né? Eu falo para começar em tal hora e termino em tal hora. Claro que deve ter a organização dentro do culto, mas o que eu quero dizer no sentido de guiar mesmo, né? Um culto a Deus, a adoração a Deus, a verdadeira adoração, né? Eles não permitem que o Espírito Santo conduza. Isso é muito triste. Somos servos de Deus. Não é Deus que é nosso servo, né? Devemos ajustar a nossa vida a Ele, e não Ele ajustar a sua vida, sua plenitude em nós, né? O quadro precisa inverter. Precisamos urgente saber o que Ele está fazendo, está prestes a fazer neste lugar onde nós estamos plantados, como igreja. Precisamos saber urgente o que Ele está prestes a fazer, para podermos nos ajuntar a Ele, né, na sua obra, para andar em obediência com Ele, um dia de cada vez. O que adiantaria se Abraão fosse dar um rolê lá em Sodoma e Gomorra um dia antes do Senhor Deus destruir, né, aquele lugar? Ia adiantar alguma coisa? Sendo que uma vez que ele já tinha colocado no coração para destruir, não ia adiantar Abraão dar um rolê lá, né? Mesma coisa de Gideão. O Senhor Deus já vinha pronto ali para livrar Gideão, ainda que Gideão não quis, né? E a gente vê pela conversa que Gideão não estava nem aí. Estava pé da vida, né? Porque os midianitas estavam
massacrando os israelitas lá, né? O que a gente precisa fazer? Vamos lá, deixa eu ler de novo aqui as minhas anotações aqui. Nós precisamos saber o que Deus tem agendado para a nossa igreja, né? Precisamos. Não tem jeito. A fim de que Ele nos coloque no fluxo, no centro da sua atuação. Mas isso um dia de cada vez, não em planos ou projetos de longo prazo, né? Eu já participei de igrejas grandes, né? Tinha ali 60, 70, 80 obreiros, e ali eles faziam as anotações, o agendamento para o ano inteiro, de coisas que tinham que ser feitas na igreja e coisas agendadas, né? Quer dizer, não tinha um segmento, não tem um segmento de um dia de cada vez. Algumas coisas até dá para a gente colocar um prazo ali um pouco maior, mas com relação ao relacionamento com o Senhor Deus, não tem jeito. Nós não sabemos do dia de amanhã, né? O dia de amanhã pertence a Deus. O ontem ficou no passado, nós não vamos conseguir resolver. Então, o que nós podemos mudar é o agora, hoje, né? Este momento. E como que eu mudo este momento? Através de um relacionamento com o Senhor Deus. Se eu estiver no relacionamento com Ele, pode ser que Ele me revele o amanhã. Olha, amanhã eu vou fazer tal coisa, né? Fica preparado, né? Amós 3,7, né? O Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas Ele só vai revelar se você estiver no relacionamento com Ele. Caso contrário, você vai fazer projetos longos, mas não vai estar nem aí para aquilo que Ele está prestes a fazer ou querendo fazer. Você está tomando o seu caminho quando você faz projeto longo. Um outro, eu não vou citar nome, né, mas eu conheci um pastor, né, convivi muito tempo com ele, inclusive. Tinha dia que ele chegava e falava, olha, as mensagens de domingo de 2005, por exemplo, né, vamos usar um ano, que eu não lembro, o ano também, não lembro, eu vou usar o ano de 2005, que foi o período mesmo que eu andei bastante com eles, né. Olha, as mensagens de domingo, né, isso no início do ano, tá, aquela reunião que a gente faz de agendamento, planejamento para o ano. Olha, as minhas mensagens de domingo já estão todas prontas, arquivadas no computador. Já estudei todas as minhas pregações do ano inteiro, né? Quer dizer, ele se preparou, tudo bem, estudou, sei lá, mas como que ele quer saber o que Deus vai fazer durante o ano inteiro? Que relacionamento que é esse, né? Então precisamos ter um relacionamento diário com Deus, né? A lição de ontem não serve para hoje, né? A de hoje não vai servir para amanhã. A de amanhã não vai servir para o outro dia que vai vir. Por quê? Porque temos que estar num relacionamento com Ele. Só Ele sabe o que vai acontecer amanhã, no dia de amanhã. Tire um tempo para perguntar a Ele o que você deve fazer e responder nos lugares onde Ele vai atuar por meio de sua vida, né? Sua vida, no caso aqui, sua vida pessoal, na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, ou até mesmo no seu país. Ou até mesmo no seu país. Isso que eu estou falando, né, na introdução do vídeo eu falei, mais um pouquinho para frente a gente vai falar com mais detalhes, como é que a gente faz para nos dirigirmos a Ele, para perguntar o que Ele está fazendo aqui, ou o que Ele está prestes a fazer, né? Isso tá... Na próxima parte a gente vai falar um pouco, não dá para falar tudo num vídeo, porque é muita coisa. São muitos detalhes que nós temos que nos atentar, corrigir em nós, ajustes que precisam ser feitos em nós, para podermos ouvir, para podermos saber o que Ele está querendo dizer, o que Ele vai fazer, né, dentro do relacionamento. Então, não dá para me falar tudo num momento só. Uma coisa que a gente precisa entender é que o Senhor Deus é quem toma a iniciativa. Sempre é Ele quem toma a iniciativa e não nós. Como que Ele toma a iniciativa? Quando Ele mostra o que está fazendo. Esse é o momento. Opa, Ele está fazendo algo ali. Ele tomou a iniciativa. Opa, vou ficar esperto então. O que eu preciso fazer para estar ali onde Ele me mostrou o que está fazendo? Tá certo? A revelação da atuação de Deus no lugar onde você está é um convite para se ajuntar a Ele. Foi o que eu acabei de dizer no caso. Todos os personagens que nós encontramos dentro da palavra precisaram fazer alguma coisa, ou algum ajuste em sua vida, ou na sua família, ou no seu trabalho, etc. Isto para estar onde Deus já estava trabalhando. No caso, a gente viu que Moisés estava em Midian. O Senhor Deus já estava com a sua obra preparada, ela pronta. E ele desce para fazer a obra dele no Egito, vai até Moisés e fala, olha Moisés, eu vou fazer algo no Egito. Vim até você, estou te falando, estou te fazendo um convite, e vou usar você para fazer isso, lá no Egito.
Então Moisés teve que fazer um ajuste na sua vida, teve que deixar as ovelhas, deixar a casa do sogro, sair de Midian e ir em direção ao Egito. Isso é um ajuste, né? Então tem coisas que o Senhor Deus vai mostrar para a gente fazer, que de repente a gente vai precisar de mudar de trabalho, ou vai ter que fazer algum ajuste no trabalho, na família, no lugar onde você está. Está compreendendo? Deus é soberano e poderoso. Eu coloco sempre a minha vida nas suas mãos. A minha vida está centrada nele. Os desejos e as vontades que possam surgir em mim, são eles mesmos que os colocam em mim, né? Isto é, como já tenho frisado anteriormente, né? Filipenses, capítulo 2, versículo número 13, né? Ora, é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, né? Isto é um desenvolvimento da nossa salvação e relacionamento com Ele. Quando você está num relacionamento com Ele diário, todos os dias se relacionando com Ele, um dia de cada vez, Ele vai colocar desejos no seu coração, vai desejo de orar, desejo de fazer algo, no caso para Ele. É Ele quem vai colocar no seu coração. E quando Ele coloca, Ele mesmo executa. Entende? É diferente. Existe um monte de pessoas que sente desejo diferente, né? Eu quero evangelizar lá na balada de madrugada. Eu vou evangelizar no carnaval. Então, esse tipo de desejo é diferente. Aí eu não me arrisco, não. Né? Deus falou comigo, é para mim pregar lá no carnaval. Não sei. Deus não mudou, Ele ainda fala. Né? Hebreus 1, capítulo 1, versículo de 1 e 2, né, no caso. Tendo Deus falado antigamente pelos profetas, e de muitas maneiras, hoje nos fala pelo meio do seu Filho, né, por isto é, Jesus Cristo. João 14, 26, vamos ler agora um texto aqui. Isso eu não tenho na mente, tá? Alguns textos eu tenho memorizado. Esse estudo, inclusive, né, de conhecer Deus e fazer a sua vontade, nos dá, né, nos obriga a centralizar nossa vida em Deus, e tem bastante textos que precisam ser memorizados, né? Quando você memoriza os textos, eles ficam arraigados no seu coração, e isso é muito lindo, isso é muito fantástico. Isso é o que? Isso é uma capacitação ministerial. Deus te capacita através da sua palavra. Ele coloca as palavras dele no seu coração, né? E você vai memorizando os textos, e vai memorizando, e você vai se tornando um obreiro que maneja bem a palavra, que não tenha nada de se envergonhar, entende? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixa eu dar uma olhada no tempo do vídeo, que já está grande. Vou ler mais um texto, João 16. Então, você percebeu? João 16, 13. Não, 13, 14. João 13. Só um minutinho, que o meu notebook está travando aqui. João. Aí agora sim, abriu aqui. João 13. João 13. Está travando ainda. João 16, João 16, 13. Agora sim. Pronto. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos de anunciar. Então olha só que interessante esse verso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos guiará a toda a verdade. Então se você estiver num relacionamento com o Senhor Jesus, um dia de cada vez, você vai ficar dentro da verdade, né? Você não vai ficar enganado. E quando você está dentro da verdade, um dia de cada vez, esse Espírito Santo vai glorificar o nome de Deus e ele vai te anunciar as coisas que hão de vir.
Isso aconteceu com Gideão, aconteceu com Abraão, aconteceu com vários servos do Senhor. Olha, eu vim porque eu quero fazer algo na terra e vou te usar para isso. Isto é, ele vai anunciar as coisas que hão de vir, futuro. Mas isso só acontece se o ser humano estiver em um relacionamento com o Senhor Deus, né? E aí ele usa. Vou fazer isso, aquilo outro e vou te usar. E aí ele vai te dar os detalhes, né? Vai falar contigo. Mas é ele quem toma a iniciativa, né? Não é o homem. Tá certo, meus amados? Então eu vou parar essa parte aqui. Era para ficar um vídeo só, mas ficou muito grande aí. Eu já vou parar essa parte. E vou gravar mais uma parte ainda, que tem mais um trecho aqui pra gente compreender. Tá ok? Que Deus abençoe vocês. E até a próxima parte aí, em nome de Jesus.